Oi, oi, oi. Deixa eu botar meus olhos pra eu enxergar. Vou ler um trecho do livro e vai ser assim. Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, do Eckhart Tolle, que eu tô lendo. E ele é sensacional. E agora eu vou ler um trecho que começa com o tema do trecho. O ego não é pessoal. E isso já dá tanta coisa. Tanta coisa. No nível coletivo, o modelo mental, estamos certos e eles estão errados, está particularmente entrincheirado naqueles lugares do mundo onde o conflito entre dois lados, que podem ser países, raças, tribos, religiões ou ideologias, é muito antigo, extremo e endêmico. Ambos estão igualmente identificados com sua própria perspectiva, sua própria história, isto é, com o pensamento. Os dois são incapazes de perceber que outra perspectiva, outra história possa existir e também ser válida. O escritor israelense I. Halevi fala da possibilidade de conciliar uma narrativa competitiva. No entanto, em muitos pontos do globo, as pessoas ainda não são capazes de fazer isso ou não querem agir assim. As duas partes julgam-se detentoras da verdade. Cada uma delas se considera vítima e classifica o outro como mal. Como o conceitualizam e o desumanizam, vendo-o como inimigo, são capazes de matá-lo e infligir-lhe todo tipo de violência, ainda que se trate de crianças, sem sentir sua humanidade e seu sofrimento. Ficam aprisionados numa espiral insana de cometer atos terríveis e sofrer o revide, ação e reação. Portanto, torna-se óbvio que o ego humano, em seu aspecto coletivo como nós contra eles, é até mesmo mais doentio do que o eu, o ego individual, embora o mecanismo de ambos seja idêntico. A maior parte da violência que os seres humanos infligiram a si mesmos não foi obra de criminosos nem de indivíduos mentalmente perturbados, mas de cidadãos normais, respeitáveis, a serviço do ego coletivo. Deixa eu marcar. Alguém poderia até dizer que neste planeta, normal equivale a louco. O que se encontra na raiz dessa insanidade? A completa identificação com o pensamento e a emoção, isto é, o ego. A cobiça, o egoísmo, a exploração, a crueldade e a violência ainda são dominantes em todas as partes do mundo. Quando não reconhecemos esses elementos como manifestações individuais e coletivas de um distúrbio básico ou de uma doença mental, caímos no erro de personalizá-los. Construímos uma identidade conceitual para um indivíduo ou grupo e dizemos: é isto que ele é isto que eles são. Sempre que confundimos o ego que detectamos em alguém com sua identidade, isso é obra do nosso próprio ego. Sempre que confundimos o ego que detectamos em alguém com sua identidade, isso é obra do nosso próprio ego, que usa essa interpretação errônea para se fortalecer, mostrando que está certo e que, portanto, é superior. Deixa eu marcar. Ele também faz isso reagindo com condenação, indignação e, geralmente, raiva em relação ao inimigo percebido. Tudo isso lhe proporciona imensa satisfação. Fortalece a sensação de separação entre nós e o outro, cuja alteridade, isto é, a natureza ou condição do que é o outro, do que é distinto, aumenta a tal ponto que já não conseguimos sentir sua humanidade nem suas raízes na vida única que compartilhamos com cada ser humano, a divindade que temos em comum.
Os padrões egóicos específicos a que reagimos com mais intensidades em alguém e que classificamos erroneamente como sua identidade tendem a ser idênticos aos nossos. No entanto, ou somos incapazes de vê-los ou não queremos detectá-los em nós. Nesse sentido, temos muito a aprender com nossos inimigos. O que existe neles que mais nos incomoda ou perturba? O egoísmo? A cobiça? A necessidade de poder e controle? A falta de sinceridade? A desonestidade? A propensão à violência? O quê? Qualquer coisa da qual nos ressentimos no outro e a qual reagimos com intensidade também existe em nós. Mas não é mais do que uma forma do ego, e como tal é impessoal. Ela não tem nada a ver com quem a pessoa é, nem com quem nós somos. Somente se a confundirmos com nossa identidade, ela pode representar uma ameaça à nossa percepção do eu. Esse livro ele fala muito do ego, e esse foi um trecho, já tem outro, mas eu vou encerrar aqui, porque eu achei sensacional quando ele mostrou que o ego não é pessoal. E ele vai falando sobre os aspectos do ego, como a gente pode reconhecer ele e como o ego utiliza muito da separação para criar essa divisão entre a gente e o outro. E o outro não existe. O outro sou eu sou o outro, porque nós viemos do mesmo ser, do mesmo todo, da criação do universo. Da mesma forma que eu sou uma pessoa com sentimentos, o outro, que muitas vezes eu sinto raiva, que é o meu inimigo, também é uma pessoa com sentimentos e emoções. E aí, essa voz que a gente escuta na cabeça, que não para de falar, geralmente é o ego. E aí a gente tem que perceber ele, trazer a consciência de que eu não sou essa voz. Até porque, às vezes, se você parar pra pensar, quando vem aquele pensamento totalmente nada a ver, por exemplo, eu tenho cachorras, as minhas filhas, minhas dogs, 4 cachorras. E às vezes é um pensamento em relação a elas, tipo, da morte de alguma cachorra minha. E eu falo assim, cara, que pensamento é esse? Esse pensamento não sou eu, porque eu amo muito as minhas cachorras e eu jamais vou desejar ou pensar alguma coisa ruim em relação a elas. Então, quando vem aquele sentimento ou aquele pensamento de alguma coisa que nada a ver, que geralmente você para e pensa, não, eu não sou essa pessoa, eu não sou uma pessoa má, eu não penso esse tipo de coisa. O pensamento vem e vai embora, você não precisa se identificar com ele. Você não precisa abraçar ele. Você para, observa o seu pensamento. Cara, e isso é sensacional. Ele fala muito sobre isso, o Eckhart Tolle. Que o ego, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz. Então, em tudo, na nossa rotina, nos nossos padrões, na nossa vida, em tudo que a gente escuta, tudo que a gente vivencia, quando a gente não tem consciência, o ego se apropria disso e faz disso parte da nossa vida. Então a gente se identifica. Ele usa muito a ideia do ego, é quando eu utilizo eu, meu, mim, a ideia de posse. Então, por exemplo, essa casa que eu tô é minha, da minha família, mas eu não sou essa casa. Não sou essa casa. Então, tipo assim, se eu me mudar pra outra casa, eu vou continuar tendo a minha consciência. Essa casa eu abençoo, gratidão, casa maravilhosa, mas ela não faz parte de quem eu sou. As minhas coisas não fazem parte de quem eu sou. A roupa que eu estou usando, essa camisa com a etiqueta que eu comprei hoje para um presente que eu vou dar, mas eu tô experimentando. Não sou eu. As minhas coisas não sou eu. E o ego utiliza de tudo ao nosso redor, de pessoas, de profissão, de gênero, pra gente se identificar, agarrar aquilo e defender como se minha vida dependesse daquilo. E não. As coisas passam, as coisas mudam e a gente continua, a nossa consciência continua. Tantos pensamentos. É isso. Gratidão, universo. Gratidão, universo. Gratidão. Ficou estranho esse final. Tchau.